Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai falar do signo de Câncer. Então, roda a vinhetinha. Galera, a primeira qualidade que eu tenho aqui para o signo de Câncer é a sensibilidade. A capacidade que o signo de Câncer tem de ser sensível, de sentir as coisas. E a gente sempre fala em astrologia, né, galera? Sensível, insensível, sensível para quê? Inteligente, racional, lógico, material, para quê? A sensibilidade do signo de Câncer, ela está nele mesmo. Não é uma sensibilidade tanto por algo que está fora dele, por alguém, por uma situação, a não ser que essa situação invada o canceriano. Então, o canceriano é o seguinte: a qualidade da sensibilidade é no seguinte, assim, no seguinte aspecto. Ele tem a sensibilidade através das experiências que ele passa. Então, as coisas que invadem ele têm uma sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade, ele percebe e se emociona com aquilo. Então, nesse sentido, é uma característica, uma qualidade. E aí existe o toque dele em relação a ele com o outro, né? Quando tem essa sensibilidade no canceriano, que é algo que ele já passou, uma experiência que ele já viu, poxa, eu já vivi isso, deixa eu te contar como é que foi na minha época, deixa eu te contar como é que foi para mim, deixa eu te contar como é que foi esse evento para mim, e aí tu vai entender a emoção que eu tive, o sentimento que eu tive, e a gente vai se conectar através dessa sensibilidade, mas é uma sensibilidade dele, uma sensibilidade particular. A segunda qualidade que eu tenho para o signo de Câncer é o segredo, o sigilo, a capacidade que ele tem de guardar segredo. Uma vez eu ouvi de um canceriano a seguinte expressão: não demonstra, né? E como eu tenho Lua e ascendente em Gêmeos, fica um pouquinho difícil. Mas eu não tinha entendido o sentido dessa frase, né? O sentido do porquê de não demonstrar. Para mim era uma coisa assim mais nua e crua. Não, para que eu não vou demonstrar? Eu quero demonstrar o que eu sinto, quero falar sobre o que eu penso, tudo mais. E a capacidade que o canceriano tem de perceber o ambiente e não verbalizar e não dar elementos para aquilo é muito inteligente muitas vezes. E eu estou falando do segredo no sentido positivo, né? Às vezes você sabe de algo que poderia ser muito prejudicial se outras pessoas soubessem. Às vezes você sabe de algo que todo mundo tem que saber, mas não naquele momento. Às vezes tá rolando um monte de coisa e se você falar alguma coisa, vai ser o estopinho, vai ser a gota d'água. Então, nesse sentido, um dos signos que, na minha opinião, na minha visão, sabem mais bem, sabem melhor guardar segredo, é o signo de Câncer. Para a terceira qualidade aqui, eu tenho a leveza, o bom humor, a piada. O canceriano parece que é um ser que é sempre criança, que é sempre infantil, no sentido da leveza que ele tem, da espontaneidade, da brincadeira, da piada, de deixar o ambiente um pouco mais leve. Eu acho que o canceriano tem isso, assim, numa piada, numa tirada que ele faz, uma coisa meio sarcástica, às vezes uma piada muito boba, ele acaba conseguindo trazer para o ambiente uma esfera mais de leveza. E isso conecta muito com a infância, né? O câncer é o molinho, né? O que tem? Eu sempre falo isso, né? Quando eu falo sobre o signo de câncer. O caranguejo, ele tá lá durinho, mas por dentro é molinho. E para mim é muito isso. O câncer, ele é sensível, ele é molinho. E o molinho é aquilo que a gente guarda, né? Como se fosse uma coisa da infância, da infantil, da criança, da pureza, né? A criança é muito pura, então o signo de câncer tem muito a ver com o lar, com a casa, né? Com a primeira infância. Então, eu acho que essa característica da leveza, da piada, da descontração que o canceriano traz para o ambiente, isso é uma qualidade muito interessante e muito enriquecedora para o signo de câncer, principalmente no social. Bom, galera, a gente sabe aqui que infelizmente ou felizmente, né, para a gente poder trabalhar, e acho que esse é o mote, esse é o viés aí do vídeo, né, dessa série de vídeos, a gente vai chegando aí nas questões dos defeitos, né? E o primeiro defeito que eu coloquei aqui pro signo de câncer, se a gente tem por um lado a sensibilidade, a gente tem por um lado
a sensibilidade através da sua própria experiência, essa coisa mais de perceber, de sentir, de intuir até, né? Num viés negativo, a gente vai ter mágoa, frieza e grosseria. Se esse signo de câncer não trabalhou essa emoção, principalmente com alguém, com alguma pessoa, com alguma situação, começa a ficar um pouco complicado, né? Ele vai para uma mágoa num primeiro momento, que é aquela coisa de se fechar, de aquele, o caranguejinho que pum, vai embora, vai para o lado, vai se retirando, né? É uma coisa da mágoa, faz mal até para ele, né? Muitas vezes faz mal até para ele. E aí, juntamente com essa mágoa, vem uma frieza, né? Ele sempre tenta colocar uma pedra de gelo nesse assunto, num assunto específico que o magoou, porque ele não quer sentir. E ele não quer também, lembra que também tem outras viés ali, o segredo e tal. Ele não quer que o outro demonstre, porque na, na, na ideia do signo de câncer, se eu demonstro a fraqueza, eu sou fraco, né? E muitas vezes a gente sabe que não é bem assim. Se eu demonstrar minha fraqueza, se eu falar, se eu expor, se eu conseguir transmutar, eu me torno forte, né? No momento da fraqueza, eu concordo, né? Cada um tem o seu momento. Mas eu acho que o câncer, se ele vai para esse viés da mágoa, frieza, ele vai depois também para grosseria. E a grosseria é uma coisa que pro signo de câncer que é mais de fugir, né, de não querer expor a mágoa, é um viés bem complicado, gente. Eu acho que é muito chato de lidar com esse viés da grosseria, que a gente passa por esse caminho mágoa, frieza e grosseria, né? Que aí vai acabar botando os pés pelas mãos, né, falando que não devia, machucando, e aí, como a gente sabe que o signo de câncer ele não tem essa habilidade de expor, eu acho que o ideal seria ele parar na mágoa e na frieza. Né? Ele vai para a mágoa, ok? Sentiu, não é para negar o que sente. Frio, volta, recua, entende o que está processando, mas não volta para a grosseria. Não vai para cima, não reage dessa forma, porque isso vai fazer mal de volta para ele. Então, o primeiro defeito aí é a mágoa. Se no viés positivo a gente tem o segredo, no viés negativo a gente tem assim, ó, eu anotei, né, um pouco, não sei como traduzir isso em um defeito, né, mas é uma ideia, não fala das emoções negativas, né, e não transforma no sentido do escorpião, que é assim, às vezes aquilo que é segredo pro canceriano, ele não consegue transmutar nele, e quando ele não consegue transmutar nele, ele guarda em segredo. E aquela mágoa, que era o primeiro defeito, se estende para algo um pouco maior, porque ele não conseguiu trabalhar, não conseguiu verbalizar e não conseguiu sentir. Muitas vezes ele alfineta, ele fala, ele dá uma indireta, mas ele não conseguiu se aprofundar no sentimento. E isso vai se cristalizando. E isso é muito nocivo para o canceriano. Então, eu vou tentar traduzir aqui, ó, não fala das emoções, é uma coisa fechado, né, uma coisa de não conseguir se conectar com as emoções, não tem uma, uma palavra, né? Mas talvez fosse essa coisa turrona, não sei, não consigo traduzir com palavras esse defeito que eu tenho, mas talvez remoer, remorso, não sei, talvez seja nesse sentido. Esse então é o segundo defeito do signo de câncer. Se a gente tem numa esfera positiva aquele canceriano que sacou ou não, mesmo intelectualmente, às vezes não, mas intuitivamente, da leveza, da piada, do bom humor, ele conseguiu trazer isso para o grupo, dar uma brincada, dar uma descontraída e elevar, né, fazendo com que fique mais leve também o ambiente, as emoções. Num viés negativo, a gente tem um canceriano que não leva a sério as emoções das outras pessoas. Isso é muito complicado, gente, porque a gente vai levar aí para um aspecto do canceriano egocêntrico, certo? Que aí quando é dele, quando é da família dele, quando são as coisas da vida dele, as pessoas que magoaram ele sente. Ele fica dodói. E quando as coisas das outras pessoas, né? Quando são situações muito parecidas, mas com situações que não são as dele, que são de outras pessoas, ele não tem o mesmo sentimento, né? Então, se no viés positivo a gente tem uma leveza, uma piada, um bom humor, uma elevação daquilo que é pesado e é trazido para um humor,
num viés negativo, a gente tem a falta de seriedade, a falta de concentração, de comprometimento e de respeito, até eu diria, em relação às emoções das outras pessoas que não têm a ver diretamente com ele, com os sentimentos dele, com a família dele. Galera, o vídeo de hoje era isso, né? Um vídeo um pouquinho mais curtinho, mas eu acho que um pouco mais intenso, né? A gente tá falando de emoções e tal. Então, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, mais importante do que esses três, deixa seu comentário aqui embaixo. Deixa seu comentário dizendo se você gostou do vídeo, se você concorda, porque o engajamento que eu quero pro canal, ele se dá através do comentário. Tá certo, gente? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu! E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!